Boa noite a todos. Terminamos agora uma reunião com os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o PRONAMP, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então, a Câmara dos Deputados, no comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade, que tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS, e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente. Paulo Guedes, o senhor disse aqui que essa reforma teria como objetivo combater os privilégios. Eu queria que o senhor explicasse claramente, né, aqui, na verdade, o impacto que está previsto nessa reforma, na última página da justificativa, que foi colocado por vários colegas aqui, nos próximos 20 anos, no regime geral, seria uma economia de 3 trilhões 449 bilhões. Então, eu queria que o senhor explicasse onde é que o senhor está tirando o privilégio desses que estão no regime geral, né? Assim como aonde o senhor está tirando também, onde essa reforma estaria tirando o privilégio
da questão, por exemplo, do abono salarial. Né? Eu queria que o senhor explicasse isso, quer dizer, o que o senhor entende por privilégio e aonde especificamente estaria sendo retirado esse privilégio. Bom, agora o deputado Elias perguntou exatamente o que eu entendo por privilégio. O que eu entendo por privilégio. Eu vou ser específico. Privilégio é um funcionário do Legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Resposta específica. O salário médio de um auxiliar funcionário do Legislativo, não estou falando dos senhores, estou falando dos seus funcionários, é 20 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. Isso é o que eu entendo por privilégio, é isso que está sendo cortado. Pessoal, eu estou sendo específico, eu estou dando uma resposta específica. R$28 mil, vou repetir alto para a mídia entender. R$28 mil é o salário de um funcionário do Legislativo. R$1.300 é o salário de um aposentado do INSS. Isso é que eu entendo por privilégio. Esse é um privilégio. A perguntou qual era o privilégio. Eu estou dizendo qual é o privilégio. Não, no privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Respondi, então, nos dois sistemas. Agora, por favor, deixa o seu objetivo, porque eu tenho só 10 minutos. Aquilo lá, quem passou pelo Paraná, era um circo. A gente era submetido às coisas mais absurdas que você pode imaginar. Você, o advogado, não podia falar com você, a não ser por telefone gravado. Você era sujeito a visitações públicas das pessoas que iam ver lá para visitar e me olhar. Era isso que acontecia. Era uma peça de... Era um jardim zoológico. Eu tinha sido denunciado no Supremo Tribunal Federal pelo crime eleitoral. Aí o que aconteceu? O processo desceu. Ele, Moro, me absolveu, praticamente ele coloca uma absolvição sumária do meu crime eleitoral para ele manter a competência dele. Ele não podia ter feito isso, ele fraudou a competência. Por isso que ele me prendeu, me condenou e a condenação dele foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Por quê? Porque ele fraudou o processo. No meu caso, um e-mail com base num pedido de prisão com uma sentença em sequência que foi anulada, porque ele era incompetente para isso. A aposentadoria dos militares. Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, ou no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso público, ganha 18 mil, o general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira, porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que um jovem que passou no concurso público ontem. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta, dizendo, peraí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário está quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? Vocês estão há 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês estiveram no governo, vocês são governo. Nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, deputados, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar, não pagaram nada, não cortaram